Agora vamos dar início à correção da nossa atividade de sondagem. A primeira questão pede para a gente determinar o domínio da função vetorial, que é definida pelo produto vetorial de três funções abaixo. Então, a ideia é bastante simples, basta a gente obter a função vetorial, que é definida através do produto vetorial dessas três funções. Então, uma vez que a gente tem essa função vetorial, basta identificar quem são as funções componentes, determinar o domínio de cada uma das funções componentes, tomar a interseção, e aí a gente vai ter o domínio da nossa função vetorial. Então, vamos computar o produto vetorial dessas duas primeiras funções, depois o resultado com essa função h. Então, observe o seguinte. Note que então, o produto vetorial da f com a g pode ser calculado da seguinte maneira. IJK, f é a função vetorial T2 e T3, e g é a função T1 sobre T, 1 sobre T2. Ok? Deixa eu só colocar aqui o determinante disso. Então, o que a gente tem que fazer? Computar esse determinante. E depois disso, a gente faz o produto vetorial com a função h, definida no problema. Então, a gente vai ficar o seguinte, ó, na direção i, vamos ter t ao quadrado com 1 sobre t, com 1 sobre t ao quadrado vai ficar 1, menos t ao cubo com 1 sobre t vai ficar t ao quadrado, menos na direção j, vamos ter t ao quadrado com 1 sobre t ao quadrado vai ficar 1, menos na outra direção, a outra parte determinante, vamos ficar com t à quarta. Por fim, na direção k, vamos ficar com t ao quadrado vezes 1 sobre t, que é t, menos t vezes t ao quadrado, que é t ao cubo. Aqui a gente pode fatorar um pouco. Perceba o seguinte, o primeiro termo ficou 1 menos t ao quadrado, o outro termo ficou 1 menos t à quarta, que é 1 menos t ao quadrado vezes 1 mais t ao quadrado. Então, coloca aqui o menos que já tinha, ó. Então, 1 menos t ao quadrado vezes 1 mais t ao quadrado. E no outro termo podemos fatorar um t, vai ficar 1 menos t ao quadrado. Então, vamos guardar esse resultado aqui. Então, esse resultado é o produto vetorial de f com g. Agora, a gente precisa fazer o produto vetorial desse resultado com a função h, função vetorial h dada no problema. Então, vamos ficar o seguinte, f de t vetorial g de t vetorial h de t, vamos ficar com o seguinte, novamente, ij, então, ijk, as componentes de f vetor g. Observe que a gente tem aqui, ó, um termo que eu posso colocar em evidência, que é 1 menos t ao quadrado, olha só. Então, eu vou colocar ele para fora o determinante, então vai ficar 1 menos t ao quadrado. Aí, então, vai ficar apenas com 1 na primeira, olha só, aqui. A segunda vai ficar apenas menos 1 mais t ao quadrado. E a terceira componente vai ficar apenas t. Já as componentes de h são, olha só, 1 sobre t ao quadrado menos 1, 2t sobre t ao quadrado menos 1 e 3t ao quadrado sobre t ao quadrado menos 1. Novamente, eu posso colocar esse t ao quadrado menos 1 em evidência. Então, ele vai sair determinante aqui para baixo, olha só. 1, na verdade, t ao quadrado menos 1. E aí, vamos ficar apenas com 1, 2t e 3t2. Então, tudo que a gente tem que fazer agora é computar esse determinante. Depois disso, a gente identifica quem são as funções componentes da função vetorial e toma interseção do domínio de cada uma dessas funções componentes. Perceba que aqui eu posso simplificar, sobrou o menos 1 aqui, e aí vamos ficar com o seguinte, menos, vamos ver como é que vai ficar isso aqui na direção i. Então, na direção i vamos ficar com, então, esse carinha com esse, então ficou menos 3t ao quadrado, que multiplica 1 mais t ao quadrado, menos esse carinha com esse, ou seja, 2t ao quadrado. Agora, componente j, vamos ter o seguinte, esse carinha com esse, então 3t ao quadrado, menos esse carinha com 1, então menos t. E a componente k, vamos ficar com o seguinte, esse carinha com esse, ou seja, 2t, menos, com esse menos vai ficar mais, então mais 1 mais t ao quadrado.
Dessa forma, a função vetorial obtida através do produto vetorial dessas três funções vai ficar, bom, vou trocar o sinal de cada um dos termos por causa desse menos 1 que a gente tem aqui na frente, ok? Então, vamos ficar com 3t ao quadrado, que multiplica 1 mais t ao quadrado i. Vamos ficar com, esse menos aqui vai embora, né? Então, vamos ficar com 3t ao quadrado menos tj. E esse outro termo aqui, que é um quadrado perfeito, é 1 mais t ao quadrado, vai ficar menos ele. Então, menos 1 mais t ao quadrado. Ok? Então, olha só, perceba que as funções componentes, cada uma das funções componentes são polinômios, não é isso? E a gente sabe que os polinômios estão definidos para todos os valores do seu argumento. Então, o domínio de cada uma das funções componentes é todos reais. Logo, o domínio da minha função vetorial é o R completo. Ok? Logo, o domínio de f vetorial G vetorial H é os reais completos. Ok? Vamos ver que a opção era essa lá na atividade, era o item B. Na questão 2, ele pede o seguinte: determine o valor que a função vetorial a seguir deve ter em t igual a zero para que a mesma seja contínua. Observe que essa função aqui dada no problema, ela não está definida em t igual a zero, não é verdade? Então, o que ele está perguntando é o seguinte: qual valor eu poderia atribuir nessa função em zero para que ela viesse a ser contínua? Então, a gente sabe que para uma função ser contínua, o limite dessa função no ponto, no caso t igual a zero, tem que ser igual ao valor da função no ponto. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular esse limite. Se ele existir, a gente vai redefinir essa função da seguinte maneira: para t diferente de zero, ela vale isso que já está aqui. E para t igual a zero, ela vai valer esse limite que a gente vai calcular. Ok? Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Então, como é que a gente determina o limite da função vetorial? É o limite de cada uma das suas funções componentes. Então, observe o seguinte. Observe que. Então, vamos calcular o limite de cada uma dessas funções componentes. Primeiro, dessa daqui, ó, limite de t mais 1 menos cosseno de t sobre t quando t vai a zero. Perceba que eu não posso substituir t igual a zero diretamente no denominador e no numerador, porque eu fico com a indeterminação. Não é isso? Em cima eu vou ficar com zero, embaixo com zero também. Então, como é que a gente resolve isso? L'Hopital. Ok? Então, é sempre importante a gente checar se a expressão que a gente tem realmente é uma indeterminação. Ok? Não utilize L'Hopital sem checar antes se a expressão é uma indeterminação ou não. Então, vai ficar limite quando t tende a zero. Se você derivar o numerador em relação a t, a gente vai ficar com 1 menos seno de t e o denominador vai ficar 1. Então, agora eu posso fazer t igual a zero sem problema nenhum no numerador e denominador, de forma que esse carinha aqui vai para zero e o resultado vai para 1. Ok? Então, da mesma forma, a gente computa o próximo limite. O próximo limite é limite de t elevado a t quando t tende a zero. Novamente, temos outra indeterminação, 0 elevado a zero. Então, antes de aplicar L'Hopital, antes de converter isso aqui numa indeterminação do tipo, por exemplo, 0 sobre 0, infinito sobre infinito, vamos utilizar a seguinte propriedade. Eu posso reescrever esse carinha utilizando a propriedade das funções exponenciais e logarítmicas da seguinte maneira. Okay? Não altera nada, exponencial do logaritmo é o próprio argumento. Como a exponencial é uma função contínua, eu posso levar esse limite aqui para cima, ou seja, eu posso passar o limite para dentro da função. Então, a gente vai ficar com o seguinte. Isso é elevado a limite quando t tende a zero. Bom, ln de t elevado a t, esse t que está aqui em cima pode vir aqui para baixo. Então, em tese, ele ficaria aqui. Mas multiplicar por t é a mesma coisa que dividir por 1 sobre t. E perceba agora que quando t tende a zero, aqui em cima a gente vai para menos infinito, e aqui embaixo a gente vai para infinito. Então, a gente tem uma indeterminação onde podemos aplicar novamente o L'Hopital. Então, vamos aplicar aqui L'Hopital. E aí vamos ficar com o seguinte. É elevado a limite quando t tende a zero. Bom, a derivada do logaritmo 1 sobre argumento. E a derivada de 1 sobre t é menos 1 sobre t ao quadrado. Aqui vai ficar fração de fração. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Não é isso? Então, fazendo as simplificações e tomando o limite aqui representado, vamos ter o seguinte, ó, esse cara simplifica com esse. Quando t tende a zero,
1 aqui em cima vai para 0. O resultado disso é elevado a 0, que é 1. Então, esse carinha vai para e elevado a 0, que é igual a 1. E elevado a 0, que é igual a 1. Tranquilo? Bom, falta apenas o último limite, mas o último limite é o limite trigonométrico fundamental, que a gente já conhece, não é isso? Então, o próximo limite é limite de seno de t sobre t quando t tende a 0. Esse limite trigonométrico fundamental, isso é 1, mas para quem não lembra, como isso aqui também é uma indeterminação, você pode aplicar L'Hopital novamente, e aí a gente vai ficar com limite quando t tende a 0, derivada do seno cosseno, a derivada de t é 1, quando t vai a 0, isso vai para 1, ok? Então, o limite da minha função vetorial, quando t vai a 0, foi exatamente o vetor de coordenadas 1, ou componentes 1, 1 e 1. Então, qual o valor que a função deve ter no 0 para que ela seja contínua? Bom, no 0 ela tem que ter esse valor para que ela seja contínua. Então, se a gente definir, bom, perceba que aqui a opção é a nossa, deixa eu apagar, vou marcar novamente a opção C, ok? Então, a ideia é a seguinte, se você definir essa função f de t agora dessa maneira, t mais 1 menos cosseno de t sobre, bom, deixa eu fazer o seguinte, eu vou chamar essa função agora de f til, ok? Então, se eu definir essa minha função f til como sendo f de t para t igual a 0, ou seja, essa função que está aqui, e L para t diferente de 0, então essa nova função f til ela é contínua. Ok? Por quê? Porque o limite dessa função f til, vou colocar assim, f til de t quando t tende a 0 é exatamente o valor dela no 0. Ok? A gente construiu a função para que ela satisfizesse essa propriedade. Tranquilo? A terceira questão ela pede para a gente determinar uma parametrização para uma curva representada aqui na figura. Então, determine a opção que contém uma parametrização da curva obtida pela interseção do cilindro, então a gente tem esse cilindro aqui azul, com a nossa esferinha aqui em laranja. Então, quando você intersectar esse cilindro com a esfera, aparece essa curva em formato de 8 aqui, chamada curva de Viviani, e aí ele pede que a gente determine uma parametrização para essa curva. Ok? Então, essa parametrização, ou essa curva, deve satisfazer essas duas equações aqui, ó. Então, a parametrização deve satisfazer simultaneamente as seguintes equações: x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 e x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado igual a 4. Ok? Então, perceba que essa equação aqui nada mais é que x ao quadrado menos 2x, x ao quadrado menos 2x mais 1, não é isso? Mais y ao quadrado igual a 1. Ou se a gente cancelar esse 1 com esse, o que a gente tem é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2x. Então, se eu substituir esse x ao quadrado mais y ao quadrado aqui por 2x, que é o que a gente tem aqui nessa parte, a gente vai ter o seguinte, que a curva da interseção tem que satisfazer a seguinte relação ainda, olha só. Z ao quadrado mais 2x igual a 4, ou z ao quadrado igual a 4 menos 2x. Então, a minha curva, que está na interseção, deve satisfazer essa relação e deve satisfazer, essa relação, ou ainda de onde ela veio, que é essa equação aqui. Ok? Então, parametrizar essa equação é simples, uma circunferência, né? Bom, no plano XY é uma circunferência, então como é que a gente parametriza ela? Bem simples, basta, então, tomando x igual a 1 mais cosseno de t e y igual a seno de t, perceba que se eu passar esse 1 para cá, fica x menos 1 igual a cosseno de t e y igual a seno de t. E aí x menos 1 ao quadrado vai ficar cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a 1. Tranquilo? Bom, como é que eu faço agora para determinar o z? Basta substituir essa informação que eu acabei de colocar aqui nessa equação aqui. Tranquilo? Então, fazendo isso, olha só, o meu z ao quadrado vai ficar 4 menos 2 vezes x, mas quem é x? 1 mais cosseno de t. Ou ainda, 4 menos 2 cosseno de t,
ou ainda 2 que multiplica 1 menos cosseno de t. Mas perceba que seno ao quadrado de t sobre 2 é exatamente 1 menos o arco duplo. Bom, mas 2 vezes t sobre 2 é t, né? E eu tenho 2 dividindo aqui, eu posso passar esse 2 multiplicando. De forma que eu possa escrever 1 menos cosseno de t como sendo 2 vezes seno de t ao quadrado. E aí isso me permite escrever z ao quadrado como sendo 4, né? Porque eu já tinha um 2 aqui, com mais esse outro 2 aqui fica 2, vai ficar 4, seno ao quadrado de t sobre 2. Ok? Extraindo a raiz, a gente vai ter o seguinte, que z, a componente z da parametrização, vai ficar 2 vezes seno de t sobre 2. Na verdade, é 2 vezes o valor absoluto de t sobre 2. Raiz quadrada de alguma coisa ao quadrado é o valor absoluto dessa coisa. Mas o z ele pode ser positivo ou negativo, não é isso? Olha só. Veja que eu tanto tenho z positivo aqui, ó, acima do eixo x, do plano xy, como eu tenho z negativo. Então, como o seno faz esse papel, troca de sinal, a gente pode deixar a expressão dessa forma. Então, a gente ficou com o quê? Vamos aqui só marcar as expressões que a gente obteve. X e y dessa maneira e o z dessa maneira. Mas, professor, o t varia em que intervalo? É de 0 a 2π? Bom, a priori a gente pensa que é o intervalo 0 a 2π, né? Porque as funções trigonométricas aqui têm período 2π. Mas essa função aqui tem período 4π, ok? Então, para que eu possa obter todos os pontos daquela curva, o t tem que variar no intervalo de 0 a 4π. Ok? Importante isso. Nesse intervalo, a função, perceba, quando z for 0, eu estou aqui no início aqui do laço, quando t vai para π sobre 2, eu venho aqui para cima, na verdade π, quando t vai ser 2π, o z 0, quando t for 3π sobre 2, quando t for 3π, eu venho aqui para baixo, e quando t for 4π, o z volta e fecha a figura. Ok? Então, por isso que é necessário que eu tenha t variando nesse intervalo de 0 a 4π. Ok? A questão 4 ele pede para a gente determinar as equações paramétricas para a reta tangente à hélice representada a seguir, no ponto R dado no gráfico. Bom, a primeira coisa que a gente precisa é da equação dessa hélice, né? Então, vamos primeiro obter a parametrização para essa hélice. Então, note o seguinte. Note o seguinte. Pelo desenho, a gente percebe que a nossa hélice ela tem o eixo Z como o eixo de simetria da figura. Então, a forma geral dessa hélice deve ser assim, ó, A cosseno de t, A seno de t, mais uma constante vezes t. Ok? Então, essa deve ser a forma geral dessa minha hélice, com t variando, por exemplo, aqui no intervalo de 0 a 2π. Então, o que eu tenho que conhecer? Eu tenho que saber, ou o que eu tenho que determinar antes, quem é A, quem são esses parâmetros, né? A e B. Mas A é justamente o raio do cilindro que contém a nossa curva, a nossa hélice, ok? O raio desse cilindro. Mas olhando aqui para a figura, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, então o raio é 2. Então o nosso parâmetro A aqui é 2. Ok? Então a gente fica com o seguinte, R de t igual a 2 cosseno de t, 2 seno de t e b vezes t. Esse b é chamado do passo da hélice, tá ok? Bom, como é que a gente determina esse b? Basta que a gente conheça o ponto da hélice, as coordenadas da hélice em uma volta completa. Por exemplo, se eu conhecer o r de 2π, isso é suficiente para que eu determine quem é esse b aqui. Ok? Então, por exemplo, na figura a gente percebe que o ponto Q, que tem coordenadas, ó, Q, que tem coordenadas 2, 0 e π, 2, 0 e π, está exatamente acima do ponto P, que é o ponto de coordenadas 2, 0, 0. Mas note que 2, 0, 0 corresponde a t igual a 0 aqui, não é isso? Concorda? Se eu colocar 0 aqui, vai ficar cosseno de 0, que é 1 vezes 2, 2, seno de 0 é 0, e se eu colocar t igual a 0 aqui, 0. E esse ponto Q ele está exatamente acima do ponto Q, perdão, do ponto P. Então, para eu chegar aqui, eu tive que percorrer uma volta completa nessa hélice. O que eu quero dizer com isso é que Q é 2π, que é tudo o que a gente precisava. É toda a informação que eu preciso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular R de 2π na minha hélice e igualar o ponto Q. Com isso, eu vou determinar quem é B. Vamos ver? Então, R de 2π vai ficar 2, 0, 2πb.
Bom, mas o ponto Q é o ponto de coordenadas 2, 0 e π. Bom, de onde a gente consegue perceber, olha só, de onde a gente tira aqui, 2πb é igual a π. Ou ainda, b, se você cancelar aqui, ó, o π com π e passar o 2 dividindo, b é meio. Portanto, a nossa hélice tem a equação, é a seguinte parametrização: 2 cosseno de t, 2 seno de t e meio de t. Bom, o que o problema pede? A equação da reta que é tangente a essa hélice nesse ponto aqui, ó, nesse ponto R. Ponto R é o ponto de coordenadas raiz de 2 e π sobre 8. Então, perceba que esse ponto, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, perdão, raiz de 2 e π sobre 8, corresponde a t igual a π sobre 4 na minha hélice. Ok? Vamos colocar essa informação. Note ainda que o ponto R do problema nada mais é que Rzinho de π sobre 4. Então, para eu notar a equação da reta, eu preciso de duas informações. Um ponto dessa reta, que é o ponto R que ele já deu, mais o vetor diretor dessa reta. E a equação da reta vai ficar R mais TV, onde V é o vetor diretor da reta. Bom, mas como ele pede a equação da reta tangente, o vetor diretor vai ser o vetor tangente. E a gente sabe que o vetor tangente a uma curva nada mais é que sua derivada. Então, tudo que a gente calcular é a derivada da função nesse ponto, π sobre 4. Então, observe ainda o seguinte, vamos calcular a derivada dessa função. Então, a derivada da minha função, um t arbitrário, vai ficar menos 2 seno de t, 2 cosseno de t e meio. Então, isso implica que essa derivada em π sobre 4, é onde eu quero o vetor tangente, vai ficar menos 2 raiz de 2 sobre 2, né? Cancela aqui, ficou a menos raiz de 2 no primeiro termo. O segundo termo vai ficar raiz de 2. Bom, e o outro é um meio mesmo, não tem o que fazer. Ok? Logo, a nossa equação vetorial da reta fica nessa forma. U de t é igual ao ponto por onde ele passa, bom, mas passa no ponto raiz de 2 e π sobre 8, mais t é um parâmetro arbitrário que multiplica o vetor diretor, que no nosso caso é o vetor tangente. Não precisa ser unitário, ok? Então, menos raiz de 2 e meio. Então, vamos pegar apenas as equações paramétricas. X vai ficar o seguinte, a raiz de 2, que tem aqui, menos raiz de 2t, se eu colocar esse raiz de 2 em evidência, eu vou ficar com 1 menos t. Bom, o y vai ficar a mesma coisa, olha só, raiz de 2 e raiz de 2, só que é positivo, se eu colocar a raiz de 2 em evidência, 1 mais t. E a componente z vai ficar o seguinte, aqui eu tenho π sobre 8 e aqui meio, posso colocar meio em evidência, então ficou meio de π sobre 4 mais t. Ok, então essas são as equações paramétricas da reta tangente à nossa hélice no ponto fornecido pelo problema. Ok, vamos ver aqui, item isso aqui corresponde, bom, já tinha marcado aqui previamente, mas se a gente comparar, realmente é o item C, ok? Raiz de 2, 1 menos t, raiz de 2, 1 mais t, e meio de π sobre 4 mais t, como a gente pode comparar aqui. Tranquilo? Bom, na quinta questão, ele pede o seguinte, ele diz o seguinte, um objeto de massa m é lançado verticalmente a partir do solo, ou seja, a posição inicial dele a gente pode tomar como zero, a origem, com velocidade inicial 10 metros por segundo. Desprezando a força de arrasto devido ao ar e assumindo que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, determine os instantes de tempo em que o objeto atinge metade da sua altura máxima, então, durante a sua trajetória. Então, o que a gente vai fazer? Bom, já está aqui a resposta, mas assim, vamos deixar assim. Então, o que ele pede para a gente fazer? Determinar quais intervalos de tempo o objeto atinge exatamente metade da altura máxima. Então, o que a gente precisa fazer? Determinar a equação que determina a trajetória do objeto, ou seja, a função horária da posição, depois determinar quem é a altura máxima e depois tentar encontrar quais são os valores de t para que eu tenha metade dessa altura máxima. Okay? Então, vamos seguir esse roteiro para determinar esses intervalos de tempo. Então, como é que eu vou fazer isso? Então, note o seguinte, como o movimento é um lançamento vertical, vamos aplicar a segunda lei de Newton para determinar a aceleração. Com a aceleração, eu integro, acho a velocidade. Integrando a velocidade, eu tenho a posição. Depois que eu tiver a posição, a gente encontra todos os restantes, ok? Então, da segunda lei de Newton, deixa eu colocar aqui. Deixa eu fazer primeiro um breve esboço. Então, considere o seguinte diagrama. Considere o seguinte diagrama.
Então, o que a gente tem aqui é um lançamento vertical, não é isso? Y, X. O meu objeto ele parte da origem, né? Então, a posição inicial dele. Sempre quando eu falar inicial, eu estou uma escala de tempo como sendo t igual a zero, ok? Então, inicialmente eu estou aqui na origem, e esse objeto é alçado para cima com velocidade V0 igual a 10 metros por segundo, ok? Vou colocar só o 10 metros por segundo, fica subentendido. Bom, como ele é alçado para cima, então 10 metros por segundo na direção J, ok? Então, da segunda lei de Newton, força igual a força restante é massa vezes aceleração, mas a única força atuante aqui no objeto é a força gravitacional, e a gente sabe que a força gravitacional é a massa vezes a aceleração, ok? Como a gente está colocando o y positivo para cima, a aceleração vai ser negativa, a aceleração da gravidade aponta para baixo, onde a aceleração da gravidade se escreve assim, ó, menos g na direção j, ou menos, para indicar que a aceleração é para baixo, ok? O g é o módulo da aceleração, que é o nosso 10 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, se a gente igualar essas duas forças, então, logo, então, da segunda lei de Newton, massa vezes aceleração é igual a massa vezes, bom, a aceleração da gravidade, que é a única força que está atuando aqui no objeto. Então, cancelando as massas, a gente tem que a aceleração é menos g na direção j. Então, como eu tenho aceleração, eu posso integrar e achar a velocidade. Na verdade, como? Como a aceleração é a derivada do vetor velocidade, então o vetor velocidade é obtido integrando a aceleração. Por isso que a aceleração para a gente, menos gj, então vou integrar esse carinha, dt. Okay? Mais um vetor constante de integração. Então a gente vai ficar o seguinte, ó, velocidade é igual a menos gt na direção j, né? Porque esses dois caras são constantes, pode sair da integral, mais essa constante c. Então, como é que eu determino essa constante C? Eu utilizo a condição dada no problema. Então, das condições iniciais, temos o seguinte. Quando t for zero, V de zero é exatamente 10J. Não é verdade? Olha só. É 10 metros por segundo na direção J. Né? Bom, e isso, se eu substituir t igual a zero aqui, eu tenho que substituir aqui também. Não é isso? Então, se eu colocar t igual a zero aqui, vai zerar tudo, vai sobrar apenas c. Logo, c é a minha velocidade inicial. Ok? Então, 10J. Logo, como é que fica a velocidade para qualquer instante de tempo? Então, o vetor velocidade vai ficar o que eu já tinha, menos gt, gt na direção j, mais 10J. Então, vai ficar assim, ó, 10, se eu colocar em evidência o j, menos gt na direção j. Então, agora que eu tenho o vetor velocidade, eu posso calcular o vetor posição, e uma vez que eu tenho o vetor posição, eu posso determinar a altura máxima e o tempo que ele leva para chegar na altura máxima. Bom, com essa informação, eu consigo determinar os intervalos de tempo, na verdade, os instantes onde a altura é metade da altura máxima. Ok? Vamos fazer isso agora. Então, vamos lá. Então, integrando outra vez, então, integrando novamente, a gente encontra o vetor posição. Não é? Por quê? Porque o que é velocidade? É a derivada do vetor posição, né? A taxa de variação do vetor posição. Sei que a velocidade é dr dt, não é isso? Dr dt, portanto, r de t é a integral do vetor velocidade, mas o vetor velocidade para a gente ficou escrito assim, ó, menos 10 gt na direção j, dt, mais um vetor constante de integração. Ok? Então, vamos ficar com o seguinte, r de t igual a integral de 10, vai ficar 10t, integral de menos gt2 sobre 2, tudo isso aqui na direção j, mais esse vetor constante. Bom, como é que eu acho esse vetor constante? Novamente com a condição inicial. Então, das condições iniciais, temos o seguinte. Quando t for zero, a posição inicial do objeto é a origem. Então, se eu colocar t igual a zero aqui, o resultado vai ser o vetor nulo, não é isso? A origem. Então, 0 é igual a r de 0, mas se eu colocar 0 aqui, eu tenho que colocar em qualquer outra instância onde aparece o t. Mas se eu fizer isso, todo esse membro aqui vai zerar, não é isso? Então, vamos ficar apenas com d. Ok? Logo, d é o vetor posição, ou é o vetor posição inicial, que nesse caso para a gente é a própria origem. Então, não vai mudar nada, né? Então, assim, ó, logo, vamos ficar com o seguinte.
R de t, deixa eu só ajustar aqui, R de t igual a 0, né? E 10t menos gt2 sobre 2. Aqui eu vou usar o fato de que g é 10, tá certo? Então 10 dividido por 2, 5. Então ficou 5t2. Onde a componente x da parametrização, ou seja, x do meu vetor posição é sempre 0, e a componente y é 10t menos 5t2. Ok? O movimento é puramente vertical. Então, ele quer saber em que intervalo, quais são os instantes onde a altura é metade da altura máxima. Como é que eu acho a altura máxima? Bom, na altura máxima a velocidade é 0. Né? Então, ele chega lá em cima, para depois voltar a cair. Então, primeiro eu tenho que saber quanto tempo o objeto leva para chegar na altura máxima. Com isso, eu substituo aqui na expressão que me dá a altura como função do tempo e eu determino a altura máxima. Então, a condição para determinar a altura máxima é que a velocidade nesse ponto seja nula. Então, na altura máxima, a velocidade, a componente da velocidade, componente y da velocidade tem que ser 0. Não é verdade? Então, quem é a componente y da velocidade? Pô, a gente já encontrou aqui. É 10 menos gt, mas o g para a gente é 10. Então, 10 vy é 10 menos 10t. Isso igual a 0 implica t igual a 1 segundo. Então, ele leva 1 segundo para atingir a altura máxima. Que altura máxima é essa? Bom, a gente calcula agora y desse 1. Então, eu vou substituir t igual a 1 aqui. Ok? Logo, ou então note ainda, que a altura máxima, o y máximo para a gente, nada mais é que o y de 1. Mas se eu colocar t igual a 1 aqui e aqui, eu vou ficar com 10 menos 5, que é 5 metros. Então, o que ele pede no problema? Quais os valores de t, porque a gente vai ver que tem mais de 1, onde a altura é metade da altura máxima, ou seja, onde a altura é 5 meios, certo? 2,5 metros. Então, porque a gente tem que determinar em que tempo a altura é 5 meios. Então, devemos determinar quando y de t, ou seja, a altura, é exatamente 5 meios. Bom, mas y de t para a gente, está aqui a expressão, olha só, é 10t menos 5t2, então eu tenho que saber quando 10t menos 5t2 é igual a 5 meios. Ok? Então, vamos simplificar essa expressão. Se eu dividir tudo por 5 e multiplicar por 2, a gente vai ficar com a seguinte equação. Então, olha só, se a gente dividir tudo isso aqui por 5 e multiplicar por 2, a gente vai ficar com essa, bom, passando o 5 para o lado de cá, tá certo? A gente vai ficar com a seguinte equação. Então, tudo que a gente tem que fazer é resolver esse polinômio do segundo grau. E aí a gente vai encontrar dois intervalos, ou dois valores para t. Então, aqui a gente vai ter o seguinte, delta igual a 16 menos... Bom, aqui não é 10, né? Aqui é 1. Então, vai ficar 16 menos 2 vezes 4, 8. Então, isso aqui vai ficar 8. Portanto, nosso t, tem dois valores para t, t1 e t2. Vamos ficar com 4 mais ou menos 2 raiz de 2, que é raiz quadrada de 8, dividido por 2 vezes 2 que tem aqui, ou seja, 4. Ou ainda 1 mais ou menos raiz de 2 sobre 2 segundos. Né? Então, 1 mais raiz de 2 é uma resposta, e 1 menos raiz de 2 é a outra. Como a gente pode ver aqui, que eu já tinha deixado marcado anteriormente, é o item A. Ok? Na questão número 6, ele pede para a gente determinar a integral que não fornece o comprimento de arco da curva obtida pela interseção do cone com o plano, representado no gráfico a seguir. Ok? Então, o que a gente vai fazer? Bom, a ideia é que a gente parametrize essa curva, bom, que a gente obtenha várias parametrizações e obtenha a expressão que determina o comprimento de arco dessa curva para cada uma dessas parametrizações. E ver qual delas não se encaixa nessa lista de integrais que a gente tem aqui na questão 6. Ok? Então, olha só. Então, vamos ver aqui o que a nossa parametrização deve satisfazer. Então, observe que... Então, a parametrização ela deve satisfazer simultaneamente as seguintes equações. Z igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y quadrado e y igual a 1. Então, a minha curva é representada dessa forma. Bom, como y
nesse caso é uma constante, eu posso substituir aqui e ficaremos, depois que eu quadrar essa expressão, vamos ficar com o seguinte: z ao quadrado igual a x ao quadrado mais 1. Então, existem várias formas de a gente parametrizar essa expressão, ou parametrizar a curva dada através dessa expressão, ou seja, através da interseção desse cara com esse plano. A curva, aqui mostrada aqui em preto, vamos ver que uma vez que a gente parametriza, a gente vai conseguir identificar isso como um ramo de uma hipérbole. Ok? Então, uma parametrização, uma forma bem simples de parametrizar é o seguinte. Eu vou chamar essa parametrização de R1. Então, tomando x igual a t, que é a coisa mais simples que a gente pode fazer aqui, então, z ao quadrado vai ficar igual a t ao quadrado mais 1, ou 1 mais t ao quadrado. E aí, como z é sempre positivo, extraindo a raiz quadrada, vamos ter que z igual a raiz quadrada de 1 mais t2. Então, dessa forma, de forma que vamos ficar com essa parametrização. R1 de t igual a t, 1, né, o y é sempre 1, e o z1 mais t ao quadrado. Ok? Pois bem, contém em que intervalo? Bom, o t está fazendo o papel de x, perceba que eu saio do ponto P, que é o ponto de coordenadas 0, 0, 1, até o ponto Q, que é o ponto de coordenadas 3 quartos, 1 e 5 quartos. Então, veja que o x aqui varia de 0 a 3 quartos. Então, na minha parametrização, t tem que satisfazer ou respeitar esse intervalo, de 0 a 3 quartos. Então, como é que ficaria a integral que dá o comprimento de arco dessa curva utilizando essa parametrização? Então, note ainda o seguinte. Então, vamos calcular a derivada, né? Primeiro vamos calcular a derivada, depois a norma da derivada. Então, a derivada dessa função vetorial vai ficar 1, 0 e 1 sobre 2 raiz de 1 mais t ao quadrado, vezes a derivada de dentro, 2t. Aqui a gente pode simplificar esses dois. Então, de forma que a norma do vetor tangente, a derivada é sempre um vetor tangente, vai ficar a raiz quadrada de 1 mais t ao quadrado sobre 1 mais t ao quadrado. Ou ainda, se a gente organizar essa expressão, vamos ficar com o seguinte, que é R1. Então, a norma de R1 de t vai ficar igual a raiz quadrada de... Bom, quando eu multiplicar esse cara, vai ficar 1 mais t ao quadrado vai ficar 2t ao quadrado. E o denominador 1 mais t ao quadrado. Dessa forma, o comprimento da curva, que eu vou denotar aqui por L1, que é o comprimento dado através dessa parametrização R1. Claro que o comprimento é um invariante geométrico, né? E independe da parametrização que você utilizar. Mas eu vou colocar aqui o índice 1 para lembrarmos que essa integral que eu vou armar agora vem dessa parametrização R1. Ok? Então, vai ficar a integral de 0 até 3 quartos de raiz quadrada de 1 mais 2t ao quadrado dividido por 1 mais t ao quadrado dt. Ok? Então, essa integral, ela sim fornece o comprimento da nossa curva desde o ponto P até o ponto Q. Ok? Veja que ela aparece aqui como L1. Então, essa aqui sim fornece o comprimento da curva, mas a gente quer que não fornece. Ok? Então, uma outra forma de a gente parametrizar, outra forma, seria o seguinte. Então, em vez de a gente tomar x igual a t, vamos tomar x igual a raiz de t, para que a gente não fique mais com t ao quadrado dentro da raiz, tá certo? Então, fazendo isso, a gente vai ter que z é igual a raiz quadrada, lembra? É x ao quadrado mais 1, ó. X ao quadrado, cadê você? Aqui, ó. X ao quadrado mais 1. Então, raiz de t ao quadrado vai ficar t. Então, z igual a 1 mais t. Raiz de 1 mais t. E assim a gente fica com a nossa parametrização R2, que é dada dessa maneira. Raiz de t, 1, e raiz de 1 mais t. Contei que intervalo, professor? Bom, novamente, o x lá varia de 0 até 3 quartos. Então, isso é a mesma coisa que raiz de t variar nesse intervalo. Então, se eu levar ao quadrado dos dois lados, a gente vai ter que o t varia de 0 até 9 sobre 16.
não é isso? Então, com o t no intervalo entre 0 e 9 sobre 16. Ok? Dessa forma, como é que vai ficar a derivada? Então, dessa forma, a derivada da minha função vetorial, vamos calcular a primeira derivada, depois a norma. Então, isso vai ficar, a derivada de raiz de t fica 1 sobre 2 raiz de t, 0, e 1 sobre 2 raiz de 1 mais t. Ok? Bom, dessa forma, agora sim, a norma da minha função vetorial vai ficar a raiz quadrada. Esse cara ao quadrado, esse cara ao quadrado, esse cara ao quadrado, as raízes vão embora. Então, a gente vai ficar com 1 sobre 4t mais 1 sobre 4, que multiplica 1 mais t. Simplificando um pouco mais, vamos ter o seguinte. Então, a norma de R2 de linhas de t vai ficar igual a, bom, o mínimo é 4t que multiplica 4 vezes 1 mais t. Vai ficar 4t, 1 mais t, ou t mais 1, tanto faz. E aqui vou ficar 1 mais t, ou t mais 1, mais t. Não é isso? De forma que vamos ter o seguinte, 2t mais 1 dividido por 4t, que multiplica t mais 1. Bom, então, o comprimento da curva é obtido integrando esse carinha, não é? No intervalo de 0 a 9 sobre 16. Portanto, vou chamar esse cara de L2. Isso vai ser integrado de 0 até 9 sobre 16 de raiz de 2t mais 1 sobre 4t, t mais 1, dt. Ok? Então, essa integral também fornece o comprimento de arco da minha curva. Só que estamos utilizando aqui outra parametrização. Perceba que ela aparece aqui, ó, integral de 0 a 9 sobre 16, mas o que está no integrando, na raiz, na verdade, é 1 sobre 2t mais 1, que não é o que a gente tem aqui, ó. É a raiz de 2t mais 1 sobre 4t, que multiplica t mais 1. Então, essa parametrização, essa integral aqui, ela não fornece o comprimento da nossa curva. Porque se fosse fornecer, como a gente já viu na nossa parametrização, o t varia de 0 a 9 sobre 16. Então, com essa parametrização R2 que a gente mostrou há pouco, que a gente criou há pouco, essa integral, a integral que daria o comprimento, ou seja, que eu chamei lá de L2, seria outra coisa. A gente teria outra coisa aqui no integrando, e não isso que a gente está encontrando aqui. Ok? Então, essa deve ser a resposta. Essa integral não fornece o comprimento da nossa curva. Professor, e as demais? Como é que eu chego nessas demais? Bom, no caso da terceira integral, R2, L3 e L4, que a gente tem aqui, essa primeira aqui a gente consegue chegar nessa integral parametrizando da seguinte forma. Vou deixar apenas aqui indicada. Então, para o terceiro caso, basta a gente utilizar essa parametrização aqui, ó. Seno hiperbólico de t, 1i, cosseno hiperbólico de t. Não é isso? Por quê? Olha só, você pode escrever isso aqui ainda assim, ó, z ao quadrado menos x ao quadrado igual a 1. Isso aqui no plano zx representa uma hipérbole. Ok? Então, como é que eu posso parametrizar esse cara? Usando as funções hiperbólicas. Chamamos o z de cosseno hiperbólico e o x de cosseno hiperbólico. Por quê? Porque cosseno hiperbólico do seu argumento menos seno hiperbólico do mesmo argumento ao quadrado, ambos, é igual a 1. Ok? Então, com essa parametrização, com o t no intervalo entre 0 e ln de 2, eu chego exatamente a essa integral que está aqui. Ok? E a outra parametrização? E a outra integral, professor? Como é que a gente chega nessa L4? Bom, lá você teria essa outra parametrização R4 e a gente poderia parametrizar da seguinte maneira. Aqui é a mesma ideia, olha só. Z igual a x ao quadrado mais 1. Se eu chamar x de tangente, eu sei que tangente ao quadrado mais 1 é igual a secante ao quadrado. Então, se eu utilizasse, por exemplo, essa outra parametrização, olha, tangente de t, 1 e secante de t, eu teria aquela integral que está armada lá como L4, onde o t varia no intervalo de 0 a arco tangente de 3/4. Ok? Então, se vocês utilizarem essas duas parametrizações, a gente vai chegar exatamente naquelas expressões que a gente encontra lá, L3 e L4. Então, aqui está errado lá, aqui não fornece comprimento da curva, é o item B, tá
tá certo? Porque se fosse fornecer, ele teria que ser dado através dessa integral com esse integrando aqui e não com o integrando que está aqui apresentado. Tranquilo? No exemplo 7, ele pede que a gente faça o seguinte. Determine a reparametrização da hélice abaixo em relação ao parâmetro comprimento de arco a partir do ponto t igual a zero. Então, aqui já foi fornecida a parametrização. Tudo que a gente vai ter que fazer é reparametrizar. Então, note o seguinte. Então, a primeira etapa é a gente calcular a derivada. A derivada da minha função vetorial vai ficar menos a seno de t, a cosseno de t e b. Bom, o próximo passo é a norma desse vetor. Vai ficar a raiz quadrada de a ao quadrado, seno ao quadrado de t, mais a ao quadrado, cosseno ao quadrado de t, mais b ao quadrado, não é isso? Bom, mais a ao quadrado, cosseno ao quadrado, mais a ao quadrado, cosseno ao quadrado, isso é a ao quadrado. De forma que isso aqui vai ficar a ao quadrado mais b ao quadrado. Ok? Então, isso aqui é a norma da derivada. Bom, agora eu calculo a função comprimento de arco e inverto a função, né? Então, a função comprimento de arco vai ser igual à integral de zero. Bom, ele fala aqui desde o ponto t igual a zero até um t arbitrário da norma da derivada, ou seja, dessa expressão du. Tranquilo? Bom, integrando aqui, como essa raiz é uma constante, eu posso tirar da integral, então vamos ficar com o seguinte, raiz de a2 mais b2, u, né, de 0 a t. Quando u for 0 vai dar 0, quando for t vai ficar o próprio, né? Então, S vai ficar a raiz de a2 mais b2 vezes t. Bom, aqui a gente pode inverter essa expressão e escrever t como raiz de S mais raiz de a2 mais b2. O que a gente vai fazer agora? Onde tiver t na minha parametrização, eu vou substituir por S, dessa maneira, S sobre raiz de a2 mais b2. Então, logo, a minha função reparametrizada, ou seja, que agora depende do parâmetro S, parâmetro comprimento de arco, se escreve assim, ó, A cosseno de t, mas quem é t? É S sobre raiz de A2 mais B2. A seno de t, mas quem é t? Novamente, raiz de S dividido por raiz de A2 mais B2. E, por fim, B vezes t, ou B vezes S, raiz de A2 mais B2. Ok? Só isso. Então, está aqui a nossa função vetorial reparametrizada pelo comprimento de arco. Qual seria a opção aqui? Bom, já tinha deixado marcado aqui, vocês podem perceber que é a opção D, onde a gente tem exatamente essa expressão. A cosseno de S sobre A2 mais B2, A seno de S sobre raiz de A2 mais B2 e BS dividido por essa mesma raiz. Ok? Então, o exemplo 8 ele pede o seguinte. Determine os vetores do tríado de Frenet para a curva obtida através da interseção do plano indicado com o cilindro dado. Ok? Então, novamente, a primeira coisa que a gente vai fazer é obter uma parametrização para essa curva em preto aqui, que deve satisfazer essa equação e essa equação aqui. Deixa eu colocar ela aqui um pouco maior para que a gente possa perceber quem são as curvas. Então, é y mais z igual a 1, que é o plano, esse plano é amarelo, e o cilindro x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é obter uma parametrização. Tranquilo? Depois que a gente tiver a parametrização, a gente calcula as derivadas necessárias para determinar t, n e b. Então, note o seguinte. Então, a minha parametrização ela tem que satisfazer simultaneamente as equações y mais z igual a 1 e x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Ok? Bom, mas essa primeira parte eu posso parametrizar de forma bastante simples, tomando x igual a cosseno de t e y igual a seno de t, eu tenho que essa expressão é satisfeita, porque cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1. E aí z vai ficar 1 menos y, ou ainda 1 menos, quem é o y da parametrização? Seno de t. Bom, com t no intervalo de 0 a 2π. Então, ficamos com a seguinte parametrização. Logo, a minha curva é parametrizada, ou pode ser parametrizada assim. Cosseno de t, seno de t e 1 menos seno de t. Então, agora que a gente tem a parametrização, tudo o que a gente precisa computar são as derivadas para obter os vetores do tríado de Frenet. Ok, então, a primeira vai ser o vetor tangente unitário, que a gente obtém calculando a velocidade e dividindo a velocidade pela sua norma. Então, vamos fazer mais aqui abaixo. Então, primeiro a velocidade, vetor velocidade,
é obtido derivando a minha função vetorial. Então, o derivado do cosseno vai ficar menos seno, o derivado do seno vai ficar cosseno, e o derivado de 1 menos seno vai ficar menos cosseno. Perceba que a norma desse carinha, que é o que a gente chama de velocidade escalar, é igual a raiz quadrada. Bom, vou ter seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que vai ser 1 mais cosseno ao quadrado, 1 mais cosseno ao quadrado. 1 mais cosseno ao quadrado. Então, já temos todos os ingredientes para determinarmos o vetor tangente unitário. Então, o vetor tangente vai ser a razão desses dois caras. Então, logo, o vetor tangente unitário vai ficar escrito da seguinte maneira. 1 sobre a raiz de 1 mais cosseno ao quadrado de t, que multiplica cosseno de t, seno de t, e 1 menos seno de t. Ok? Então, esse é o meu vetor tangente unitário. Então, em vez de partir direto agora para derivar esse cara para determinarmos o vetor normal unitário, vamos calcular primeiro o vetor binormal. E aí utilizar o produto do binormal com tangente para achar o normal. Então, para calcular o vetor binormal, vamos precisar da aceleração também. Então, a aceleração é a derivada da velocidade. Bom, então, derivando essa função vetorial, eu vou ficar menos cosseno de t, menos seno de t, menos seno de t, e a derivada de menos cosseno vai ficar seno de t. Seno de t. Ok? Então, agora que a gente tem esses carinhos, a gente vai precisar do produto vetorial de V com A. E depois a gente divide pela norma desse produto vetorial para ganharmos um vetor binormal. Tranquilo? Então, V de t vetorial A de t vai ser dado da seguinte maneira. Então, I, J, K, as componentes do vetor velocidade, menos seno de t, cosseno de t e menos cosseno de t. As componentes do vetor aceleração, menos cosseno de t, menos seno de t e seno de t. Ok? Então, tudo que a gente precisa computar é esse determinante. E aí a gente vai ficar com o seguinte. Então, na direção I, eu vou ter cosseno vezes seno, não é isso? Então, cosseno de t vezes seno de t, menos, nessa direção vai ficar menos com menos mais, mas tem um menos que é diagonal principal menos secundária, vamos ter novamente cosseno de t vezes seno de t. Então, menos agora na direção j, eu vou ter seno com seno, vai ficar menos seno ao quadrado, e vamos ter agora menos cosseno com menos cosseno, vai ficar cosseno ao quadrado, mas tem um menos da diagonal secundária, então menos cosseno ao quadrado. Por fim, a componente k vai ficar seno ao quadrado menos cosseno, menos com esse menos aqui, mais, né? Então vai ficar seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Então, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Ok? Então, simplificando aqui, vamos ficar com o seguinte. Então, V vetor A igual a... Bom, o primeiro termo se anula, não é isso? O primeiro termo se anula. Esse segundo vai para menos 1 e esse terceiro vai para 1. Como tem um negativo aqui, vamos ter então 0, 1 e 1. E a sua norma de V de t vetorial A de t, vai ficar igual a raiz de 2, porque esse cara é ao quadrado, mas isso é ao quadrado, mas isso é ao quadrado. Dessa forma, o meu vetor binormal, então logo, o vetor binormal nada mais é que 1 sobre raiz de 2, que multiplica 0, 1 e 1. Então, tem o vetor binormal, tem o vetor tangente, posso calcular agora o vetor normal. Como? Fazendo o produto vetorial de B com T nessa ordem. Então, para n de t, tudo que eu tenho que fazer é o seguinte. Então, n de t é o produto vetorial de B com T, nessa ordem, B com T. Então, vamos ficar com o seguinte. Esse 1 sobre raiz de 2 aparece para todo mundo aqui, então vou colocar para fora e terminar. Então, 1 sobre raiz de 2. Quando eu for fazer o produto com o vetor tangente, esse termo aqui também está para todas essas componentes, eu posso tirar da raiz. Na verdade, eu posso tirar determinante, vai ficar aqui embaixo multiplicando a raiz de 2. Então, eu vou passar esse 2 para dentro logo. E então vai ficar com o seguinte, olha só. 2 menos
2 cosseno ao quadrado de t. Na verdade, aqui é mais. E raiz disso aqui. Ok? Como é que eu cheguei nesse t? Bom, é raiz de 2, que eu já tinha lá, vezes raiz de 1 mais cosseno ao quadrado de t, que veio do vetor tangente. E aí, agora sobrou apenas aquele determinante, que é i, j, k, as componentes do vetor binormal, que é 0, 1 e 1, as componentes do vetor tangente, que são cosseno, seno, e 1 menos seno. Não é isso? Vamos ver aqui. Não, aqui tem um errinho, que é menos cosseno, ó. Menos cosseno. Agora sim, porque esse é o quadrado, mas esse quadrado é 1, então sobrou apenas 1 mais esse ao quadrado. Perfeito. Então, é cosseno, seno e menos cosseno. Cosseno, seno e menos cosseno. Bom, agora é só realizar esse produto vetorial. Então, ficamos assim, ó, 1 sobre raiz de 2 mais 2 cosseno ao quadrado de t, que multiplica. Na direção i, vamos ter menos cosseno, menos seno. Então, vamos ficar com menos seno cosseno. Perceba que aqui, na verdade, aqui está trocado. Essas componentes que eu tinha colocado aqui tinha sido o vetor posição. É menos seno cosseno. Isso está aqui, ó. É esse cara dividido pela sua norma, ok? Então, só conferir de novo. Menos seno, cosseno e menos cosseno. Perfeito. Então, lá a gente tem que ter exatamente essa combinação. Menos seno, cosseno e menos cosseno. Então, menos seno, cosseno e menos cosseno. Novamente, menos seno, cosseno e menos cosseno. Perfeito. Agora sim, vai ficar menos cosseno com menos cosseno, então menos 2 cosseno de t. Então, menos na direção j, eu vou ter 0, e menos seno, com esse menos vai ficar mais, então seno de t, mais na direção k, eu vou ficar com 0 e menos com esse menos mais, então seno de t. Então, dessa forma, o vetor normal é o vetor dado da seguinte maneira. 1 sobre raiz de 2 mais 2 cosseno ao quadrado de t, que multiplica menos 2 cosseno de t, menos seno de t e seno de t. Ok? Então, aqui obtivemos os vetores t e b que formam a base móvel no espaço. Ok? Uma base móvel sobre aquela curva dada no problema que a gente parametrizou. Então, que opção seria essa? T e b. Bom, aqui eu já marquei, eu tenho marcado como C, mas a gente pode conferir. Então, o vetor tangente está 1 sobre 1 mais cosseno ao quadrado. Aqui, ó, está pequenininho, mas no material ficou maior. Então, 1 sobre 1 mais cosseno ao quadrado, menos seno, cosseno e menos seno. Que é exatamente o que a gente tem aqui, menos seno, cosseno e menos seno. O vetor binormal ficou 1 sobre raiz de 2, 0, 1, 1. Está aqui, ó, 1 sobre raiz de 2, 0, 1, 1. E o vetor normal ficou raiz de 2 mais 2 cosseno ao quadrado, menos 2 cosseno, menos seno e seno. E aqui a gente teve 1 sobre raiz de 2 mais cosseno ao quadrado, menos 2, menos seno e seno. Perfeito. Então, a resposta aqui era o item C. Ok? Na questão 9, então, ele pedia que a gente fizesse o seguinte. Determine a curvatura e a torção para a curva obtida através da interseção do cone com o plano inclinado representados na figura abaixo. Então, a gente vai ter que obter a parametrização para a curva obtida através da interseção desse cone, ó, raiz quadrada x ao quadrado mais y ao quadrado, com o plano y mais z igual a 2. Então, note o seguinte, solução, note que... Então, a minha parametrização deve satisfazer essas duas equações, ok? Então, deixa eu quadrar esse carinha e a gente vai ficar o seguinte, ó, deve satisfazer essa parametrização, z ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, e, bom, se eu passar o y para cá, z igual a 2 menos y. Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar, vou tirar esse z da jogada. Vou colocar o z aqui e a gente vai ficar com o seguinte. Bom, mas quem é z? 2 menos y. Então, 2 menos y ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Ou ainda, vamos ficar com 4 menos 4y mais y ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Ok? Então, cancelando esses y quadrados aqui, olha só. E isolando o y, a gente vai ter o seguinte. Y, se eu passar ele para lá, ele passa com
4y positivo, passo o x, retorno o x para cá, ó, passo o y para lá, ele vai positivo, passo o x para cá, ele vem negativo. Então, 4 menos x2, divido tudo por 4, então o y ficou 1 menos x2 sobre 4. Então, se eu chamar x de t, então, tomando x igual a t, tomando x igual a t, então isso quer dizer que meu y vai ficar 1 menos t ao quadrado sobre 4. Bom, e como é que vai ficar o z? Bom, eu sei que z é 2 menos y. Logo, z é 2 menos y. Mas quem é y para mim? 1 menos t ao quadrado sobre 4. Então, isso vai ficar 1 mais t ao quadrado sobre 4. Portanto, a parametrização que a gente vai utilizar é o seguinte. Portanto, a nossa parametrização ficou assim, ó, r de t igual a, bem simples, t, 1 menos t2 sobre 4 e 1 mais t2 sobre 4, ok? Então, a gente vai partir dessa parametrização para determinar a curvatura e a torção daquela curva. Bom, perceba que a curva pertence a esse plano, não é isso? Bom, ela foi obtida através da interseção do plano com esse cone. Então, como essa curva mora no plano, é de se esperar que a torção seja nula. Então, a gente vai ver como esse aqui é o único caso onde a torção, a única resposta onde a torção é nula, a gente vai ver que teremos esse resultado aqui, tá? Não é? Já era de se esperar uma vez que a curva mora no plano. Isso aqui é uma parábola, ok? A interseção desse cilindro, perdão, desse cone com esse plano, nessa angulação aqui, vai nos dar essa parábola, ok? É um tipo de seção cônica, né? Ok, então vamos lá. Como é que eu determino a curvatura? Então, a curvatura, existem várias formas de calcular a curvatura, talvez a mais simples seja V de t, vetorial A de t, a norma desse carinha, dividido por V3 de t. Ok? Onde V de t é o vetor, é a norma da velocidade, a velocidade escalar. Então, vamos calcular cada um desses carinhas. Então, como é que vai ficar o vetor velocidade? Bom, só derivando, é isso? Então, vai ficar 1 menos t sobre 2 e t sobre 2. Como é que é a norma desse carinha? Então, a norma vai ficar a raiz quadrada de 1 mais t2 sobre 4 mais t2 sobre 4, ou ainda, bom, aqui vai ficar 2t2 sobre 4, passo 4 multiplicando, vai ficar 4 mais 2t2 sobre 4, quando eu extrair a raiz, vai ficar sobre 2, ok? Então, a gente já tem aqui o vetor velocidade, aqui, ó, e a velocidade escalar, tá aqui. Próximo ingrediente que eu preciso é o vetor aceleração. Então, a aceleração é derivada do vetor velocidade. Então, derivando esse carinha, vamos ter 0, menos meio e meio. Não é isso? Bom, agora eu vou precisar fazer v vetor a e dividir pela norma da velocidade. Ao cubo, né? Então, vamos agora para v vetor a. Logo, então, v, eu tenho aqui, a aqui embaixo. Então, como é que vai ficar isso? Então, v de t vetorial A de t vai ser igual, então, I, J, K. Percebam que aqui eu posso colocar esse 1 meio em evidência, né? Então, 1 meio vai sair do determinante. E aí a gente vai ter 1 menos t sobre 2, t sobre 2, aqui 0, 1, 1. Então, vamos ficar com 1 meio de. Então, na direção I, vamos ter menos t sobre 2, menos t sobre 2. Não é isso? Novamente. Bom, note que aqui tem um menos, tá certo? Então, vamos ficar menos t sobre 2, menos com esse menos mais t sobre 2. Vai ficar menos t sobre 2 mais t sobre 2. Ok? Então, componente j desse carinha vai ficar 1, só 1 mesmo, mais a componente k desse carinha vai ficar menos 1, ok? Então, menos 1. Logo, v vetor a, ficamos com o seguinte, 1 meio de 0, menos 1 e menos 1. Bom, agora a gente precisa da norma desse cara, a norma de v vetor a. Vou guardar v vetor a, porque a gente vai precisar dele para calcular a torção,
Então, eu mostrar que é nula, mas vamos precisar dele. E v vetor A, a norma de v vetor A ficou 1/2, sai da norma, né? E esse carinha aqui é raiz de 2, né? Esse é o quadrado, mais esse é o quadrado. Pronto, agora a gente já tem todos os ingredientes para calcular a torção, perdão, a curvatura. Logo, a curvatura vai ficar v vetor A, bom, é 1/2 de raiz de 2, a norma dele, né? Dividido pela norma da velocidade. Mas a norma da velocidade está aqui, ó. Então vai ficar isso aqui ao cubo. Então esse cara vai subir como 8 e esse cara vai ficar embaixo como raiz 4 mais 2t ao quadrado elevado a 3/2, né? Então 4 mais 2t ao quadrado elevado a 3/2. E o 2 que estava aqui, que virou 8, subiu, né? Então a gente simplifica esse carinha com isso sobre um 4. Dessa forma, a curvatura ficou assim, olha só. Ficamos com 4 raiz de 2, 4 raiz de 2, dividido por 4 mais 2t2 elevado a 3/2. Então, está aqui. Então, essa é a curvatura daquela curva. Bom, e a torção? Bom, para calcularmos a torção, nós vamos precisar do vetor v vetor A, que a gente já calculou, e a gente precisa fazer o produto escalar desse cara com a linha, que é a derivada da aceleração, e dividir tudo por v vetor A norma desse carinha, ao quadrado. O único objeto que a gente não tem ainda é a norma, é a derivada da aceleração. Bom, mas a gente computa isso rapidamente. A derivada da aceleração é... Cadê a aceleração? A aceleração é um vetor constante. Então, a sua derivada é o vetor nulo. Ok? Isso quer dizer, então, que quando eu fizer o produto interno desses dois vetores, o resultado é zero. Então, a torção é identicamente nula. Ok? Como a gente já tinha adiantado inicialmente, uma vez que a curva é plana. Toda curva com torção nula é uma curva plana e vale a volta. Toda curva plana tem torção nula, claro, desde que a curvatura seja não nula. No exemplo 10, ou na questão 10, ele pede para a gente determinar as componentes tangencial e normal da aceleração para a curva dada através dessa parametrização, que é a nossa conhecida cicloide. Ok? Então, como é que a gente calcula? Bom, já temos a parametrização, como é que a gente calcula essas componentes? Então, observe. Okay. Então, uma forma de calcular esses carinhas é o seguinte: a componente tangencial eu posso calcular através do produto interno do vetor velocidade com a vetor aceleração dividido pela velocidade escalar. Ok? Então, vamos computar cada um desses carinhas. Depois a gente vê, depois a gente se preocupa com a componente normal. Bom, então, quem é o vetor velocidade? Então, o vetor velocidade é obtido derivando o vetor posição. Então, se eu derivar t menos seno de t, vai ficar 1 menos cosseno de t, e a derivada de 1 menos cosseno de t vai ficar seno de t. Bom, agora eu vou precisar da norma desse cara, que a gente chama de velocidade escalar. Vai ficar esse ao quadrado, mais isso ao quadrado. Vai ficar um quadrado perfeito, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, mais seno ao quadrado. Bom, mas cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1, então eu posso reescrever isso aqui ainda assim, ó, 2 menos 2 cosseno de t. Ou ainda, raiz de 2 que multiplica 1 menos cosseno de t. Bom, mas a gente já viu que eu posso reescrever esse 1 menos cosseno de t da seguinte forma. Lembre que seno ao quadrado de t sobre 2 é 1 menos cosseno do arco duplo, mais 2 vezes t sobre 2 é t, dividido por 2. Se eu passar esse 2 multiplicando, então eu tenho que 2 seno ao quadrado de t sobre 2 é 1 menos cosseno de 2t. Então, usando esse resultado aqui, ó, 2 com esse 2 que já tinha aqui vai ficar 4, vai ficar raiz quadrada de 4 seno ao quadrado de t sobre 2. Ou ainda, valor absoluto de 2 seno de t sobre 2. Como nesse intervalo aqui, ó, de 0 a 2π, t sobre 2 é sempre positivo, eu posso tirar o valor absoluto. Ok? Então, v de t vai ficar 2 seno de t sobre 2. Então, já tenho a componente, já tenho a velocidade escalar e temos o vetor velocidade aqui, olha só. O que eu vou precisar agora? Só do vetor aceleração. Então, para obter o vetor aceleração, basta derivar novamente.
Então, A de t vai ser igual a... Então, A de t vai ficar igual a... Bom, a derivada de 1 menos cosseno vai ficar seno. E a derivada do seno, ó, vai ficar cosseno. Pronto. Então, já temos a velocidade, temos a aceleração. Basta fazer o produto interno desses dois carinhas e dividir pela velocidade escalar. E com isso a gente vai ter a componente tangencial da aceleração. Logo, a componente tangencial vai ser... Bom, se eu fizer o produto interno desses dois carinhas, então a primeira componente com a primeira vai ficar seno de t menos seno de t vezes cosseno de t. E a outra componente vai ficar seno vezes cosseno. Então, mais seno vezes cosseno, mais seno cosseno. Tudo isso dividido pela velocidade escalar, mas a velocidade escalar para a gente ficou igual a 2 vezes seno de t sobre 2. Bom, aqui uma simplificação, esse cara cancela esse. E eu posso reescrever esse seno de t aqui como 2 vezes seno de t sobre 2 vezes cosseno de t sobre 2. É a expressão para o arco duplo. Então, isso me permite escrever a componente tangencial ainda da seguinte maneira. 2 vezes seno de t sobre 2 vezes cosseno de t sobre 2, dividido por 2 vezes seno de t sobre 2. Mais uma vez, simplificando esses termos, a gente vai ficar com cosseno de t sobre 2. Então, essa é a componente tangencial da aceleração. Como é que eu acho a componente normal da aceleração, professor? Bom, existem várias formas, mas aqui talvez a forma mais fácil seja a gente utilizar o fato de que a componente normal está relacionada com a norma da aceleração e com a componente tangencial através dessa expressão. Ok? Bom, mas a norma da aceleração é bem simples. Por quê? Porque o vetor aceleração ficou assim, o seno e cosseno. A norma desse cara vai ser seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que é 1 raiz quadrada disso é 1. Então, olha como ficou simples. 1 menos... Bom, quem é a componente tangencial? Acabamos de calcular, cosseno. Então, fica 1 menos cosseno ao quadrado. Só que 1 menos cosseno ao quadrado é o que a gente chama de seno ao quadrado. Então, ficou seno ao quadrado de t sobre 2. Bom, raiz quadrada desse cara vai ficar valor absoluto do cosseno, perdão, do seno. Então, seno de t sobre 2. Novamente, na faixa de valores em questão, o seno é sempre positivo, eu posso tirar o módulo. Ok? De forma que a componente tangencial, perdão, a componente normal da aceleração é apenas seno de t sobre 2. Ok? Vamos ver lá que opção corresponde a esses carinhas. Então, já estava até previamente marcado aqui, mas aqui a gente pode perceber ó, a componente tangencial cosseno de t sobre 2, a componente normal seno de t sobre 2. Essa era a opção A. Tranquilo?